Bom dia, meu amigo e minha amiga. Um ótimo domingo para você e sua família. Seja um dia repleto da bênção e da paz de Deus na sua casa. Amém? Hoje eu quero meditar com você em uma parábola proposta por Jesus que está registrada em Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. É a parábola do joio e do trigo. Você já deve ter ouvido esta parábola algumas vezes, mas nós vamos hoje nos aprofundar no entendimento do significado dela. Ela é uma parábola muito profunda e que traz toda uma questão da cosmovisão cristã, a cosmovisão a respeito do reino de Deus. Cosmovisão significa visão de mundo, como enxergamos o mundo e damos sentido a ele. Através da Bíblia, Deus nos revela a verdadeira visão que devemos ter a respeito do mundo e de tudo o que acontece à nossa volta. E essa parábola, quando ela é bem compreendida, ela nos ajuda a entendermos o mundo, por que as coisas são como são, quem nós somos neste mundo e para onde estamos andando. Diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, aos que estão colhendo: ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo para o meu celeiro. E aí então, no versículo 36, temos uma explicação a respeito desta parábola. Diz assim: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai, de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que maravilhosa parábola para nós entendermos o mundo e a vida que temos aqui nessa terra. Veja, quando Deus criou os seres humanos, que é o período de semear, Deus, como bom semeador,
semeou apenas o bem. Deus criou os seres humanos para viver num jardim perfeito, para viver num paraíso que seria todo o planeta. Deus colocou apenas o bem no nosso coração. E nós, como filhos criados de Deus, à sua imagem, resplandecíamos a sua glória, éramos aquela boa semente que dá frutos maravilhosos como o trigo. Mas o inimigo, Satanás, lá no jardim veio e semeou no coração do homem o joio, o mal, o pecado. E é interessante algo nesta comparação. Nós aqui vivemos, a maioria de nós, nas cidades. Não entendemos muito de plantação, nem de plantas, né? A maioria de nós não entende hoje em dia mais muito sobre isso. Porém, ao pesquisarmos, podemos descobrir que o joio, ele é uma planta muito parecida com o trigo. Se você colocar o joio e o trigo um do lado do outro, eles são muito parecidos. Os dois são amarelinhos, tem aquela espiguinha. Sabe qual a diferença? Dentro da espiga do joio não tem semente. Ela é uma espiga vazia. E a espiga do trigo é cheia de sementinhas dentro, os grãos de trigo. O joio e o trigo, olhando de fora, são iguais, assim como os seres humanos. Quando olhamos para alguém, não conseguimos enxergar se ele é joio ou se ele é trigo. Apenas vamos saber no dia da colheita, quando abrirmos ali, né, as suas espigas e vermos aquela que tem semente e a que não tem semente, a que tem frutos e a que não tem frutos. Assim se separava o joio do trigo. Se apertava a espiga e se via se ela tinha ou não semente. Se não tem semente, ela é joio, ela não é trigo. Assim também, então, desde o passado mais distante, os seres humanos andam sobre a face da terra com uma certa aparência de vida, porém carregamos dentro de nós tanto o bem como o mal e temos que escolher se vamos obedecer a Deus e então daremos frutos do reino, ou se vamos obedecer aos desejos da nossa carne que está contaminada pelas trevas, pelo mal. Bem e mal estão nessa terra, filhos de Deus e filhos das trevas. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que Deus não acaba logo com as pessoas más? Por que Deus permite os crimes, as violências? Por que Deus permite que tanta gente ruim exista nesse mundo e faça o mal? Porque o joio e o trigo precisam crescer juntos, porque ainda não é hora da colheita. Se Deus hoje viesse e fizesse a justiça dele hoje, fizesse o juízo hoje, muitas pessoas que seriam salvas iriam se perder, porque ainda não amadureceram na sua fé. Deus está dando tempo para que mais pessoas sejam salvas, para que mais sementes se desenvolvam. Deus está dando tempo para a humanidade, para que cresça a boa semente, que é a palavra de Deus, que ela cresça no nosso interior. Assim, a parábola do joio e do trigo nos ajuda a entender o mundo que vivemos hoje. O mundo onde nós temos o bem e o mal ao mesmo tempo. E até mesmo no nosso coração, o bem e o mal estão lutando o tempo todo. E nós vamos escolher se nós vamos deixar a boa semente ou a semente ruim tomar conta do nosso coração. No fim dos tempos é o dia do juízo, o dia do julgamento final, onde Deus então vai fazer a justiça. Essa justiça que todas as pessoas clamam, né? Nós vivemos num mundo de tanta coisa errada, de tanta injustiça, mas fique tranquilo. Mesmo que alguém cometa o mal e viva muito bem nessa terra, não viverá mais do que 70, 80, 90, 100 anos. Um dia essa pessoa vai partir. Ah, meu amigo, e esse tempo que ela teve na terra é o único tempo talvez que ela pode ter tido de paz, porque diante de Deus, o mal não vai passar desapercebido. Claro que Deus espera que esse homem, essa mulher se arrependa, que essa pessoa se torne trigo, mas se ela morrer desse jeito, ela vai ter o seu castigo eterno. É claro que nós cremos também na semeadura.
né? Nós cremos que muito do mal já se colhe nessa própria terra. Mas nem sempre a justiça vai ser feita aqui. Porém, diante de Deus, toda justiça vai ser feita. Devemos temer isso? Não. Devemos confiar na obra de Jesus na cruz. É a obra do Filho do Homem. É Ele que semeia a boa semente em nossos corações. Devemos guardar a boa semente. Devemos deixar ela crescer em nós. Devemos nós nos tornarmos pés de trigo cheios de boa semente dentro. E então, no dia do juízo, o Senhor nos colocará, né, lá no seu aprisco, lá aonde Ele nos guardará para sempre com Ele. Estaremos eternamente na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. Um lugar de justiça eterna. E lá o bem não vai durar apenas 60, 70, 80 anos. Lá o bem vai durar eternamente. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia! Portanto, nesse mundo vamos ter que conviver com o bem e com o mal, com justiças e injustiças, mas crendo que Deus já tem preparado o dia em que a justiça será feita. E que é Ele apenas que pode julgar, que Ele está esperando e dando tempo para que a boa semente cresça nessa terra e nos nossos corações. Amém? Querido Deus e Pai, nesse domingo nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão paciencioso, tão misericordioso. Obrigado, Senhor, porque podemos hoje também nos arrepender quando deixamos a semente ruim tomar o nosso coração. Podemos receber a boa semente do Filho do Homem, do próprio Cristo, em nosso coração. Queremos pedir hoje, Senhor, lava-nos de todo mal e nos ajuda a conviver neste mundo de injustiças, sem nos contaminarmos com o mal, sem nos contaminarmos com as impurezas desse mundo, sem nos contaminarmos com a sujeira, com tanta coisa perversa que existe, tanta podridão nesse mundo, podridão moral, princípios errados, impurezas, lascívia, sensualidade em excesso. Nós vivemos num mundo com tanta coisa ruim, Senhor, e é tão fácil nos contaminarmos pelas músicas, pela cultura, pelos filmes, pelos prazeres imediatos. Pedimos, Senhor, guarda-nos de tudo isso. Queremos viver uma vida de santidade. Queremos ser, Senhor, aqueles que guardam a boa semente dentro de si, como espigas de trigo. Queremos viver para a Tua glória. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Quero fazer um convite. Neste domingo, não fique em casa. Vá à igreja com a sua família. Convide seus amigos, seus familiares. Vamos à igreja, vamos à casa do Senhor. Reúna-se com a sua família e vá à igreja. Neste final de semana, a maior parte das igrejas do Brasil estão, e no mundo, estão realizando o final de semana de Santa Ceia. Algumas chamam de Eucaristia, o momento em que nós comemos do pão, tomamos do cálice, do sangue do Senhor Jesus, o pão e o suco, o vinho. Ali nós lembramos e nós refazemos, realimentamos a nossa aliança, reafirmamos a nossa aliança com Deus, porque Ele mantém firme a sua aliança conosco. Aqui em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé, hoje à noite, às 19 horas, nós temos um grande culto da família com Santa Ceia. Quero convidar você a estar conosco. Mesmo que você, de repente, está procurando uma igreja, você não está congregando, venha tomar a ceia conosco hoje. Hoje às 19 horas aqui na Nações Unidas 2804. Se você é de outro ministério, mas está aqui perto, pode vir participar, não tem problema. Somos todos uma família só, família de Deus. Tá bom? Aguardamos você hoje na Nações Unidas 2804, bem no centro de Novo Hamburgo. Coloca no Google assim, Encontros de Fé Novo Hamburgo, ele já vai dar para você o endereço. Está também ali no aplicativo desses transportes, de veículos aí, também você bota Encontros de Fé Novo Hamburgo, eles já trazem você ali.
Um grande abraço, Deus abençoe e um convite para você compartilhar o devocional. Envie para os seus amigos para que eles entendam mais a palavra de Deus. Um grande abraço e até amanhã.